Fala pessoal, tudo bem? Aqui Gabriel Pardo e hoje vamos falar sobre o texto 417. Eu não posso deixar de agradecer a Texto do Brasil por me enviar esse instrumento para que eu pudesse gravar para vocês e mostrar todas as suas funções. Eu vou fazer hoje um unboxing desse instrumento que é fantástico. Nesse vídeo eu vou mostrar como funciona um anemômetro digital e qual é a sua importância. Podemos utilizá-lo onde? Tudo isso nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos começar pelo unboxing e essa embalagem já me impressionou. O equipamento vem muito bem embalado. Além da caixa principal, ele vem também com uma case exclusiva da Texto. Olha só o cuidado que a Texto tem com o instrumento. Realmente é impressionante, que ele vem muito bem produzido. Nós que principalmente levamos equipamento aí, as ferramentas no carro, risco zero de você acabar danificando o equipamento. E olha, isso aqui com certeza é um equipamento premium. Pela caixa você já pode ter uma noção. E abrindo aqui, pegando na mão, tenho certeza que é uma das coisas mais importantes que a Texto leva em consideração é o usuário. Lembrando que é um investimento significativo, então não dá para deixar ele sem nenhuma proteção. Dentro da case vem alguns itens bem interessantes. O primeiro é o certificado de calibração, que é indispensável, principalmente para a gente que trabalha com indústria. Esse certificado aqui, ele muitas vezes é solicitado num processo de relatório. Além disso, vem com um manual de instrução que você pode saber o passo a passo de como utilizá-lo, tá? E é impressionante que a qualidade e a robustez que é construído esse equipamento da Texto. O Texto 417 tem um sistema de medição fácil, rápida e precisa de vazão. Outro ponto importante é que esse equipamento já vem com as pilhas e é bem simples porque utiliza uma pilha AA, que é padrão de mercado e que são facilmente encontradas e duram muito tempo. Outra coisa interessante é que o 417 mostra no display como está a carga da pilha. Dessa forma você consegue acompanhar e evitar que seu equipamento fique sem carga. Por ser um equipamento portátil, pode ser usado em várias aplicações, ou seja, na indústria, em manutenção, consultorias, laudos, balanceamento de equipamentos, instrumentos, entre outros itens, tá? É muito fácil levar essa solução para os seus clientes. Além disso, esse instrumento tem um sistema muito eficiente que você utiliza um aplicativo chamado Texto Smart. O app que é um aplicativo simples que você consegue monitorar todas as informações e leituras feitas pelo seu instrumento, principalmente pelo seu smartphone. Além disso, facilmente e rapidamente você consegue gerar um relatório fantástico e você pode enviar em segundos, ponto por ponto, para o seu cliente, fazendo com que o profissional ganhe muito tempo. Esse equipamento pode ser utilizado em vários segmentos. Realmente é um equipamento indispensável para um técnico, mas principalmente para a galera que já está num patamar mais elevado. Trabalhar com dutos, trabalhar com ventilação, trabalhar com fan coil, realmente é um equipamento que você vai utilizar bastante, principalmente para fazer as leituras de entrada e saída de ar nos instrumentos, fazer as leituras de vazão principalmente. Outra coisa interessante é que com esse equipamento aqui, você tendo um acessório adicional da Texto, que é uma impressora, com um simples comando você consegue acionar a impressora e imprimir o relatório que você fez das leituras. Muito fácil e tudo isso você encontra na linha de instrumentos da Texto. Agora nós vamos mostrar na prática como funciona esse equipamento. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é instalar o aplicativo Texto Smart, beleza? Eu estou aqui na minha loja de aplicativo, mas esse aplicativo você encontra tanto no iOS quanto também no Android. Eu estou aqui com o iPad, mas ele funciona no celular, ele funciona em outros dispositivos também, beleza? Então eu vou vir aqui na minha loja e vou pesquisar o nome do aplicativo que eu uso, tá? Então, por exemplo, eu vou pesquisar o Texto Smart, ok? Texto Smart, eu vou vir aqui nesse aplicativo laranja e vou fazer o download, vou colocar ele para funcionar no meu celular. É um aplicativo pequeno, ele tem aproximadamente 100 megabytes para iOS, um pouco bem próximo disso para Android, ou seja, um aplicativo que ele não vai exigir tanto do seu smartphone ou do seu dispositivo, beleza? Pronto, já fez o download, eu vou clicar aqui em abrir e vou fazer as configurações do meu equipamento. Aqui ele está perguntando se eu quero usar Bluetooth, e sim, porque a conexão com os aplicativos, como por exemplo do 417 ou de outros dispositivos da Texto, eu preciso permitir o Bluetooth, tá? Então eu vou permitir. Ele vai perguntar se deseja buscar dispositivos na rede, eu vou permitir também. Vou fechar agora e aqui ele tem os termos de política de privacidade. Aí você seleciona, lê, vale a pena você ler, mas eu já vou pular aqui, tá? Aqui ele está mostrando como é que você faz a conexão dos dispositivos, tá? Ou seja,
O passo a passo, a primeira coisa, eu vou ativar o Bluetooth no smartphone e no tablet, vou ligar o instrumento de medição, tá? Seja esse dispositivo ou qualquer outro, e fazer o pareamento, tá? É bem simples, ok? Então aqui ele tem algumas instruções bem tranquilas para você utilizar. Aqui em cima tem o botão fechar, e agora é só seguir o passo a passo, tá? Então, primeira coisa, eu vou ativar o meu Bluetooth aqui, então pronto, meu Bluetooth aqui ativado. Vou ligar também o meu dispositivo, os equipamentos da Teso, se quiser colocar aqui em tela cheia, ó. Aqui, ó, tem o botão de power, é só eu clicar, liguei o dispositivo e vou colocar no modo de pareamento, tá? Nesse caso, nesse aplicativo, eu aperto por 3 segundos aqui o botão de Bluetooth e ele vai começar a piscar aqui em cima o Bluetooth. Não sei se dá para ver daí, mas ele começou a piscar aqui agora o botão Bluetooth, beleza? Automaticamente ele já reconheceu aqui na minha tela, ó. Volta aqui para o meu tablet, ó, ele já reconheceu aqui e sim, conecte. Pronto, ele já fez a conexão, tá, do meu dispositivo. E só para um teste, tá, ó, vou fazer aqui, tô gerando aqui uma velocidade no meu dispositivo, no meu instrumento, e ele já está fazendo a medição direto por aqui, beleza? Além disso, eu tenho várias funções, tá? Então aqui em cima eu tenho live, que é ao vivo, né? Ou seja, a medição que está no meu instrumento está aparecendo aqui também. Tem a opção gráfico, tá? Que eu posso iniciar um gráfico aqui, então ele vai fazendo essa leitura de tempos em tempos. E também tem a função tabela. O que a gente vai fazer aqui? Pronto, tá prontinho para eu monitorar pelo meu smartphone ou pelo meu tablet o meu equipamento. 3 pontinhos aqui na lateral. E aqui ele tem os programas de medição, tá? Que são vários aqui, aí você vai escolher, dependendo do seu dispositivo, você escolhe um diferente, então ele já é padronizado, tá? Isso aqui é só para você entender, porque é base para qualquer instrumento da Testo, esse padrão aqui, beleza? Aqui cliente, ou seja, você pode cadastrar um cliente aqui, e aí quando você gerar o seu relatório, você já consegue disparar diretamente para o seu cliente, isso é muito interessante. Embaixo aqui eu tenho dados e relatórios salvos, então todos os relatórios que você já fez, ele vai ficar salvo aqui. Instrumentos de medição, então toda a sua tabela de instrumento vai estar aqui, como eu baixei nesse instante o aplicativo, eu só tenho o texto 417, mas se eu for adicionando meus instrumentos, eles vão todos aparecendo aqui, tá? Tem também ajustes que você pode fazer, como linguagem, ajuste de medição, dados da sua empresa ou das empresas que você vai atuar. Aqui definições de privacidade, a sua assinatura e configurações avançadas também que você pode colocar aqui e ter mais algumas configurações interessantes sobre esse equipamento. Outra coisa interessante, que eu instalei aqui o meu dispositivo e quando eu retornei para o aplicativo ele já me sugeriu uma atualização. Isso é bem interessante porque o seu dispositivo ele sempre vai estar atualizado, né? A Testo disponibiliza essas atualizações para você ter sempre um dispositivo com a última atualização, tá? Então estou permitindo atualização aqui, mas depende do aplicativo, ele pode ou não solicitar uma atualização. E agora nós vamos iniciar um gráfico aqui no nosso dispositivo, ok? Então 3 pontinhos aqui na lateral, eu vou selecionar meu programa de medição. Então o que eu vou medir? Poxa, Gabriel, se eu estou com um equipamento como esse aqui, um anemômetro, eu vou ter que fazer uma medição de fluxo de saída de ar ou de entrada de ar. Então eu tenho aqui, ó, volume de fluxo de saída, tá? Então eu clico nesse ponto. Aqui ele vai fazer algumas perguntas, tá? Qual que é o tipo de ar? É um ar de exaustão? E ele tem outras opções aqui. Ou é um ar de admissão, tá? Isso, a diferença é que é o sentido de rotação do meu dispositivo, beleza? Então, vamos supor que é um ar de exaustão. Aqui é interessante a superfície, se é uma circular, se é angular. Vem aqui o tamanho da superfície em centímetros quadrados, tá? Eu posso colocar aqui, tem várias opções. O fator de correção, isso aqui você não precisa mexer. E aceitar a configuração. Quando eu clico em iniciar, prontinho, ele já começa a gerar meu gráfico. Soprei meu dispositivo, olha só o que vai acontecer no aplicativo. Ele já mudou os valores aqui, que é o valor da vazão de ar que eu estou tendo nesse momento, tá? Então, nesse ponto ele começa a gerar um gráfico no meu dispositivo. Vem aqui também na lateral, nos programas de medição, vem em parar. Vem aqui em salvar, ok? E olha só que interessante. Eu posso já adicionar um cliente, posso anexar imagens, escrever comentários e já posso enviar para o meu cliente. E aqui ele também vai gerar um gráfico, olha só que interessante. Aqui foram as 2 vezes que eu soprei, ou seja, eu gerei uma vazão de ar de teste aqui, só para fazer esse gráfico.
e olha só, ele vai acompanhando aqui. Isso é muito interessante quando eu tenho algum problema no equipamento ou quando eu quero fazer uma medição e gerar um relatório técnico. Exportar gráfico, então eu posso mandar ele para PDF, mandar para o meu cliente, então é bem interessante, tá? E aqui eu posso mostrar os valores também, tá? Então ele gerou uma tabela aqui com todos os valores que foram gerados. Isso é muito interessante, tá? Para quem quer fazer laudos e medição. Aqui ele mostra o período de medição, que eu achei bem interessante também, a duração da medição e os parâmetros também que foram medidos, tá? Então foi feito ciclo de medição de 1 segundo, aqui um ar de exaustão, fator de correção de 1 e aqui a geometria da superfície, tá? Bem interessante para você que está trabalhando na área. Então vamos lá mostrar na prática as funções e o menu do texto 417. Primeira coisa que é legal entender é esse ponto aqui, ó. Deixa eu levar mais perto da câmera aqui. Se você olhar aqui no display, eu tenho algumas setas, tá? Essas setas servem para eu me deslocar no menu. Esse ponto aqui é o ponto de Bluetooth. Esse ponto aqui é para você acionar o acessório da texto, que é a impressora. Aqui eu tenho o botão Power para ligar, se eu manter pressionado, mas ele também tem a função de mod e também de end, tá? Para eu sair de alguma função. E desse lado aqui eu tenho para ligar o display ou apagar o display e também serve para eu entrar nos menus. Para eu ligar meu dispositivo é muito simples, aperto aqui o botão inferior, já fez aqui a ligação, aqui eu tenho as leituras, ok? Se por acaso eu precisar do luminoso, é só eu pressionar aqui, segurar, pronto, ele acendeu o display, principalmente às vezes onde a gente vai fazer algumas medições de duto, às vezes a sala de máquina não é, às vezes é escuro, não tem uma boa iluminação, então nesse ponto aqui eu já tenho o luminoso que vai me ajudar bastante, fechou? Aqui eu tenho alguns itens para eu navegar nos menus, mas vamos entender principalmente o menu principal, tá? Pressionei aqui no menu, eu vou selecionar qual é a unidade que eu vou utilizar de medida, tá? Ou unidade métrica, ou se eu pressionar para a seta do lado, ele entra na medição imperial, tá? Então eu vou selecionar, vou escolher qual desses dois eu quero. Geralmente a gente utiliza aqui a métrica, beleza? E no F-Fact, eu só vou utilizar no ON se por acaso eu tiver acoplado aqui o funil. Existe um acessório que você pode colocar nesse instrumento que ele encaixa diretamente na saída de ar, como realmente um funil, e aí automaticamente eu utilizo aqui. Se eu for utilizar ele de forma normal, eu coloco em off. Pressionando mais uma vez aqui, ele vai solicitar a área. Lembrando, eu posso utilizar a área aqui? Posso. Mas a forma mais fácil de você utilizar esse dispositivo, no aplicativo da Texto, fica muito mais fácil você configurar. E quando você ativa o Texto Smart, as funções aqui, elas perdem, na verdade, os botões aqui, eles perdem a função, tá? E aí você vai comandar ele todo pelo seu smartphone, ou pelo seu tablet, ou pelo dispositivo que você vai estar utilizando conectado via Bluetooth, beleza? Vou apertar mais uma vez, aqui eu vou direcionar a área, beleza? Então você vai colocar a área aqui que você tem no equipamento, na saída de ar. FW é uma constante, tá? Que geralmente a gente coloca aqui no equipamento, não precisa mexer nisso, ok? E aqui também você pode resetar para as configurações de fábrica, tá? Poxa, Gabriel, fiz uma configuração errada ou quero voltar às configurações padrão, é só eu clicar aqui e aí ele vai resetar e voltar o dispositivo para as configurações de fábrica. Beleza? Muito simples, né? Então quando você vem aqui, ó, pressiona essa tecla aqui, ele apareceu Hold. Se eu pressionar mais uma vez, ele aparece a função Max. Se eu pressionar mais uma vez, ele vai para a função Mínimo. E aqui, se eu pressionar ele mais uma vez, ele volta para a leitura. Então, por exemplo, eu simulei aqui que eu tivesse feito uma medição, pressionei no equipamento, pressionei novamente, e aqui agora eu vou flutuar entre temperatura e vazão. Apertei para o lado, ele mostra aqui, ó, a máxima temperatura, 27,7. Se eu pressionar mais uma vez, ele mostra a máxima vazão, ok? Pressionei para o lado, ele vai me colocar o mínimo, ou seja, essa aqui é a mínima vazão, ou mínimo deslocamento. Pressionei mais uma vez, ele vai mostrar a mínima temperatura do ambiente, tá? Que eu fiz a leitura. E por aí vai. Então fica bem fácil você entrar nas configurações. Lembrando que é muito mais simples e mais fácil você fazer todas essas configurações no Texto Smart. Então é isso, nós falamos um pouquinho como funciona
o equipamento Testo 417, um equipamento fantástico que vale a pena você ter aí no seu conjunto de ferramentas. Uma coisa que é muito interessante, no próximo vídeo nós vamos fazer um vídeo completo na prática, no campo, fazendo leituras de multipontos, que é uma função muito interessante desse dispositivo, e fazendo um relatório na prática, mostrando e enviando para o meu cliente. Então você vai ter uma experiência real de todas as funções desse equipamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui embaixo tem um like, aperta no like, ativa o sininho de notificação e se você não é inscrito, se inscreve para não perder nem o conteúdo e a continuação desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!